O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhe: por que discuteis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de estarmos aqui nessa terça-feira, mesmo com toda a ameaça de chuva, durante todo o dia. Mas louvado seja Deus que Ele abriu o tempo para que nós estivéssemos aqui reunidos nessa noite, para mais uma vez receber esse alimento que é tão necessário, esse alimento que é tão importante para a nossa vida, que é a Sua Palavra. Porque a Sua Palavra vai penetrando a nossa alma e vai nos fazendo compreender a vontade de Deus. A cada vez que nós silenciamos o coração, a cada vez que nós deixamos a Palavra nos encontrar, nós vamos percebendo a grandeza do amor de Deus, nós vamos descobrindo a ternura de um Deus que nos ama de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão radical, porque é assim que Ele nos ama de maneira radical, de forma radical. Ao escutarmos nessa noite a palavra de Deus, nós somos surpreendidos pelo Senhor, quando Ele nos convida a intensificar a nossa relação com Ele. Na primeira leitura de hoje, da liturgia, nós escutamos um trecho da carta de Tiago, quando o apóstolo nos convida a superar, a suportar as tentações, a sermos fortes, a sermos resistentes diante de tudo aquilo que quer nos atrapalhar no caminho de Deus. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, ele receberá a coroa da vida. Feliz o homem que suporta a tentação. E nós só podemos suportar mesmo essa tentação se nós estivermos unidos ao Senhor. É com o coração voltado para Deus que nós vamos suportando as tentações. E nós vamos buscando em Deus a força para não aceitar aquilo que destrói, porque tudo que é tentação é destrutivo. A tentação, ela nasce do nosso coração cheio de concupiscência, diz o apóstolo Tiago. Nosso coração cheio de desejos inclinados para o mal. O ser humano possui desejos inclinados para o mal. E o Senhor hoje na palavra nos diz que nós precisamos suportar esses desejos, nós precisamos reprovar esses desejos quando eles nascem em nós, porque esses desejos destroem a nossa vida, porque ele se transforma em pecado, e o pecado, ele gera um corte na nossa relação com Deus.
Uma vez que nós somos dominados pela tentação, essa tentação ela vai nos levar ao pecado, e o pecado nos separa de Deus, e quando nós nos separamos de Deus, nós perdemos a graça. Nossa vida deixa de ser uma bênção e ela se transforma em uma desgraça, porque o homem sem a bênção de Deus, ele vive uma desgraça, porque é na graça e para a graça que nós fomos criados. Então, queridos filhos e filhas, a palavra nos diz que é preciso suportar a tentação, suportar o pecado, não sermos amigos do pecado. Nós não podemos ser amigos do pecado, nós somos amigos do Senhor, que nos livra de todos os males, que nos liberta de todo pecado. E para que eu suporte essa tentação, o que é que eu preciso fazer? Qual é o caminho que eu devo seguir, que vai me levar a um caminho de superação de todo o mal que se levanta contra a nossa vida? O caminho que eu tenho que fazer é sempre o caminho do Senhor. É abrir o coração, é deixá-lo entrar, é permitir que ele encontre lugar dentro de mim. Então a palavra hoje desperta-nos para nos perguntar de fato, se o Senhor habita dentro de nós, qual foi o lugar que eu deixei para Ele dentro de mim? Porque o nosso coração, ele vai se apegando a muitas coisas. O nosso coração, ele vai desejando muitas coisas. Ele vai desejando coisas, ele vai desejando pessoas, ele vai desejando estruturas, ele vai desejando tantas, mas tantas e tantas outras coisas. Mas o nosso coração também precisa desejar o Senhor, porque o Senhor entra num coração que o deseja. Há abertura livre para Ele entrar num coração que o deseja. E nós precisamos nos perguntar, à medida dessa palavra que nós escutamos hoje: eu tenho desejo pelo Senhor? A minha alma anseia, como nos diz a palavra, a minha alma tem sede de Ti, anseia pelas águas, pelas torrentes. E como me alegra desejar encontrá-lo, e como eu desejo acolhê-lo dentro de mim. Olha, isso é importante para nós. O coração que deseja o Senhor é um coração repleto de graças, porque o Senhor entra num coração que o deseja. Para eu suportar o pecado, para eu rejeitar o pecado, para eu me aproximar da graça, eu preciso aprender a desejar o Senhor. Eu preciso aprender a desejar o Senhor, porque há uma promessa. Há uma promessa dele para nós. Aqueles que suportam o pecado, aqueles que rejeitam o pecado e se agregam na graça de Deus, para este há uma promessa. Para estes há uma promessa. O apóstolo Tiago fala hoje na primeira leitura: aqueles que rejeitam o pecado, esses receberão a coroa da vida que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Olha que coisa, olha que promessa. O Senhor está nos ensinando nessa noite. Tem uma promessa de bênção, tem uma promessa de equilíbrio, tem uma promessa de fortaleza nos esperando. Mas é preciso que nós tenhamos a coragem de nos decidir pelo Senhor, porque os fortes pertencem ao Senhor. Aqueles que buscam a fortaleza, eles precisam entender que essa fortaleza só pode vir do Pai das misericórdias, como o apóstolo Tiago nos fala hoje na primeira leitura, onde não há mudança de nada, porque o Senhor é fiel naquilo que Ele nos oferece. Olha, eu quero essa coroa que o Senhor preparou, coroa da vida. Essa coroa da vida é o símbolo da bênção de Deus sobre todos aqueles que fazem uma escolha por Ele. O que é que eu desejo para a minha vida? Eu desejo a coroa da vida, ou eu desejo a coroa da morte? Porque há uma coroa de morte que o mundo impõe sobre nós.
Mas não é essa a coroa que nós devemos desejar. A coroa que nós devemos desejar é a coroa da vida. É essa coroa que nos dá o equilíbrio como seres humanos. É essa coroa que nos faz compreender as promessas grandiosas que Deus tem para nós. Tem uma promessa de Deus para a sua vida. Tem uma bênção de Deus para a sua vida. Há uma promessa de restauração. Há uma promessa de conquista. Uma promessa de vitória para as nossas lutas, para os nossos embates e as nossas guerras, que são tantas. Os nossos combates, que são tantos, mas há uma promessa de vitória sobre todos eles, sobre todas essas lutas. Há uma promessa de vitória para nós. É o Senhor que está nos dizendo nessa noite. E como eu desejo experimentá-la. Você deseja receber essa coroa da vida que o Senhor preparou para você, sim ou não? Você deseja receber essa bênção que o Senhor preparou para a sua vida? Você deseja receber essa graça de transformação que o Senhor tem reservado para você? Diga, eu quero. Fica de pé, fica. Diga, eu quero, Senhor. Eu tomo posse. Eu desejo essa herança, porque eu creio nas promessas que preparastes para mim. Coloque a mão no seu coração. Fecha teus olhos. A essa promessa. Talvez você que chegou aqui nessa noite, ou você que está nos acompanhando em casa nesse exato momento, e você que ligou a TV nesse exato momento, talvez você esteja saturado da vida, sem esperança nenhuma, com desejo profundo de não mais existir, porque você não suporta mais tanta dor, porque você não suporta mais tanta tragédia que tem acontecido em torno da tua vida, porque você já não suporta mais bater e a porta não abrir, porque você não suporta mais as dores que têm invadido tua alma, a tristeza que tem abatido teu coração. Mas olha, o Senhor nessa noite está nos dando uma palavra de levante, uma palavra de vitória. O Senhor está nos dando uma palavra de esperança. Tem uma promessa para nós, tem uma promessa de bênção para você, tem uma promessa de restauração para a tua história, porque o Senhor não criou, o Senhor não te desejou para a derrota, o Senhor não te desejou para o fracasso, o Senhor não te desejou para que você, nessa grande luta que é a vida, saia um perdedor. Você não é um perdedor. Por mais que as estruturas tenham desabado sobre você, por mais que os projetos tenham caído um por um, por mais que teus sonhos não tenham sido realizados, há uma promessa, há uma esperança para aqueles que o amam, diz o apóstolo Tiago. Então abra seu coração e deseje ardentemente, diga para Ele: Senhor, eu estou na espera dessa promessa. Senhor, eu estou nessa luta, e essa luta que já vem há anos. Senhor, eu estou nessa luta de perseverar diante da dor que eu tenho sofrido, diante dos ataques que querem destruir minha vida, diante das coisas que têm acontecido para destruir minha família. Eu tenho uma luta, e essa luta tem me desgastado, mas eu estou aqui diante de Ti. Eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra, e eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Senhor, eu não posso desistir. Como eu posso desistir sabendo que há uma herança para mim, sabendo que há uma palavra? E por mais que hoje meu coração esteja abatido, por mais que hoje eu esteja na lágrima, por mais que eu hoje esteja no choro, nas madrugadas chorosas, por mais, Senhor, que eu esteja na tempestade que não quer passar, mas eu tenho motivos para esperar, eu tenho motivos para continuar.
Eu não vou, Senhor, abandonar o barco. Eu não vou sair dele, mesmo que tudo implica dizer que a ventania vai afundá-lo. Eu sei que não vai. Ah, Jesus, eu sei que não vai, porque tu me amas. Eu sei que tem uma promessa para minha história, tem uma promessa lá para casa. Por mais que hoje lá em casa esteja em luto, por mais que hoje lá em casa esteja em guerra, ah, Jesus, por mais que hoje a minha família esteja na lama, mas há uma promessa, e eu sou herdeiro dessa promessa. Eu estou aqui nessa noite e eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse dessa bênção que o Senhor preparou, que o Senhor reservou. Há quanto tempo você vem lutando? Há quanto tempo você vem em guerras? Há quanto tempo o inimigo tem se levantado contra você? Tem trabalhado para derrubar sua vida? Há quanto tempo você vem sendo perseguido, perseguida? Há quanto tempo o inimigo quer roubar o que é teu? Há quanto tempo o inimigo quer dispersá-lo da presença do Senhor? Mas nós queremos dizer nessa noite que o Espírito de Deus, que sonda os nossos corações, ele vem em auxílio da nossa fraqueza, e o inimigo não terá acesso, porque meu coração pertence ao Senhor. O meu coração é dele, e sendo dele, tudo que é meu pertence a ele. Se o inimigo tem se levantado contra você, se ele tem levado você a experimentar o pecado, se ele tem dito para você que você é um perdedor, que você não vai conseguir sair dessa cachaça, que você não vai se libertar dessa droga, que você não vai sair dessa vida errada que você vive, Satanás é mentiroso. Você vai sim, porque o Deus Todo-Poderoso é quem ordena. E quando ele diz cai, Satanás cai. Quando ele diz se retira, Satanás se retira. Diga: minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Eu me entrego a Ele e eu rejeito. Erga sua mão para o alto. Diga: eu rejeito. Eu rejeito Todas as obras do mal. Eu rejeito. Eu rejeito Todos os ordenamentos que vêm da parte do inimigo de Deus. O meu coração é morada do eterno Senhor. O meu coração pertence a Jesus. Diga: eu rejeito o que não é de Deus. Diga: eu rejeito a maldição que lançaram contra mim. a maldição que lançaram contra Eu mim. rejeito Eu rejeito todo trabalho espiritual todo o trabalho espiritual que foi jogado que foi jogado para destruir minha vida. para destruir a minha vida. Eu rejeito Eu rejeito toda corrente toda corrente de amarração de amarração lançada por Satanás lançada por para eu não Satanás, prosperar na vida. para eu não prosperar Eu na rejeito. vida. Eu rejeito Toda maldição toda maldição lançada contra a minha que família. lançaram contra a Minha família de Jesus. A minha casa pertence a Ele. Nós nos rendemos diante da Tua presença. Que saia do nosso coração toda a inclinação do mal. Seja repreendido em nome de Jesus toda ação maligna para tirar de nós a esperança. Erga as duas mãos para o alto e diga: eu creio.
porque o Senhor Porque o Senhor já me deu já me deu a vitória. a vitória. Eu creio Eu creio que o Senhor que o Senhor já me levantou. já me levantou. Eu creio Eu creio que toda maldição que toda maldição cai por terra. cai por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Diga, Jesus. eu sou livre. Eu sou livre. Eu fui liberto Eu fui liberto pela glória do Senhor do Jesus. Senhor Jesus. Aplauda, aplauda o Senhor. Aplauda mais forte, aplauda, pode aplaudir a grandeza do amor de Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e amado. Vamos. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.